Negócio fechado. Vasco aceita a venda de jogador. Ponto final na contratação do zagueiro Robert Renan. Chegada de Matheus França, Ryan no Milan e muito mais aqui nesse Acorda Vascão. Uma quinta-feira não tão boa assim. Após uma derrota frustrante do Vasco da Gama ontem contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul. Inclusive, nesse vídeo vou falar muito aí sobre essa derrota, falar sobre o técnico Fernando Diniz, que ontem na entrevista coletiva falou sobre a atuação vexatória do elenco no estádio Alfredo Jaconi, amigo. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Sei que o momento não é dos melhores, infelizmente a derrota do Vasco da Gama ontem frustrou a torcida vascaína, mas vamos por mais, amigo. A janela ainda está aberta, tem negociações em andamento, tem reforço chegando e você acompanhará tudo aqui diretamente do canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Acorda Vascão falando sobre a partida de ontem contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul. O Vasco que foi derrotado no estádio Alfredo Jaconi, no jogo atrasado, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 2-0. A partida termina com o Vasco tendo 77% da posse. Entretanto, de fato, uma posse mentirosa. Um Vasco que não atacou, um Vasco que não pressionou, um Vasco que não causou perigo ao goleiro do Juventude. Foram 14 finalizações, entretanto, dos 14 chutes, apenas 2 acertaram o gol do Juventude. Enquanto o Juventude de 10 finalizações, 5 foram no alvo do goleiro Léo Jardim. Juventude que abre o placar aos 3 minutos ainda da primeira etapa, com o Nenê de pênalti, e faz o segundo gol aos 16 minutos do primeiro tempo, com o Gabriel Tagliari. O Juventude que entrou em campo e de fato mereceu a vitória. Um Vasco que não entrou em campo, deixou o futebol em São Paulo, no estádio Morumbis, no jogo que aconteceu nesse último domingo. O que me preocupa, porém, não foi apenas o desempenho de ontem, é o que esperar daqui para frente. Se imaginou uma virada de chave? Se imaginou um Vasco que, a partir do que aconteceu no domingo, fosse passar a ganhar jogos, pontuar, um Fernando Diniz que viesse a melhorar o seu aproveitamento, que hoje é muito baixo, 38%. Mas ontem, diante do desempenho, a pulga atrás da orelha, a grande dúvida diante desse atual elenco, voltou a se fazer presente. E o técnico Fernando Diniz foi questionado exatamente sobre isso, sobre o desempenho do Vasco ontem contra o Juventude. Se liga aí só nas palavras do técnico Cruz Maltino. A partida que a gente jogou teve abaixo, desde o começo do jogo, desde os segundos do jogo a gente teve abaixo, nível de concentração baixo. E o Juventude ganhou com mérito, porque foi um time que teve muito mais concentrado durante toda a partida, mais interesse em fazer as coisas com a intensidade que o jogo precisava. Não, a gente não estava oscilando no desempenho, a gente estava jogando bem quase que constantemente. Hoje a gente jogou mal. A gente não jogou, a gente teve desempenho baixo e resultado de derrota merecida. Que não era o que estava acontecendo, nem contra o Mirassol, nem contra o Grêmio, nem contra o Inter, nem contra o CSA lá. Então hoje a gente não teve produção como a gente vinha tendo. Obviamente, ganhar de 6-0, você tem que saber ganhar de 6-0, saber que o jogo 6-0 ficou no domingo, não é? Hoje não tem nada a ver com o jogo do Santos. Então a gente preparou, alertou, mas o time não correspondeu e a gente mereceu perder e o Juventude mereceu ganhar.
Bom, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. E olha, nesse Acorda Vascão, eu tenho muita informação importante para trazer a você, porque de fato, amigo, serão dias agitados, tá? Dias de chegadas, dias de saídas também, inclusive. Mas antes de trazer todas essas informações a você, tem um recado rápido aqui neste Acorda Vascão. Já já vou trazer informações importantes que podem dar uma melhorada no seu dia com as chegadas que em breve estarão aqui no Rio de Janeiro se fazendo presente. Mas antes de trazer essas boas informações, tem um recado melhor ainda para você nesse Acorda Vascão. Se liga só. Amigo vascaíno, é impressionante como o Vasco da Gama tem o poder de estragar o nosso dia, né? A quarta-feira, pra mim, pelo menos, eu tenho certeza que pra você não foi nada boa. Mas olha, esse recado que eu vou te trazer aqui e agora pode melhorar e muito a sua quinta-feira, colocar um sorriso aí no seu rosto. Sabe por quê, amigo vascaíno? Porque simplesmente o seu celular pode ser a sua nova fonte de renda. E sabe qual é a loucura? Você aí nem sabe como. Todo mundo, tenho certeza que você vive com o celular na mão. Eu vivo com o celular na mão, você vive com o celular, todos nós. Mas a pergunta que eu te faço é: e se ele pudesse, se o seu celular pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando aí de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, legalmente, e começando hoje, ou aliás, começando exatamente agora. Imagina você abrir seu celular e ver mais um pagamento caindo na conta. E olha, não é dinheiro fácil. É um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive você que está assistindo esse vídeo, e inclusive qualquer inscrito do canal do Gigante Vasco. E falando até inscrito, olha esse resultado aí, depoimento de um inscrito aqui do canal do Gigante Vasco que aplicou esse método e mudou de fato a sua vida. Se liga aí só. Bom, pessoal, passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método com esse novo app fazendo o básico bem feito dá uma ótima grana. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E isso daqui que eu tô mostrando não é para desvalorizar ninguém não, tá? É só para mostrar mesmo o poder disso. É quase 3 mil reais. E isso feito em 3 semanas. E não é difícil não, tá? Meu primo que começou antes de mim já tá fazendo mais que o dobro que esse aplicativo. Então, minha única intenção aqui é somente agradecer e digo mais, comecem. É isso aí, pessoal. Tchau pra todos. Amigo vascaíno, tá aí. E sabe qual é o melhor? Não é só ele não, tá? São mais de 6 mil pessoas que já estão faturando assim. Se você quer sair do aperto, se você quer lucrar como eles, o que eu te digo é, clica no link que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Mas clica agora. Sabe por quê? Porque o link tem um limite de acesso e ele pode sair simplesmente a qualquer momento. Então é melhor você clicar agora para você conseguir assistir enquanto ainda dá tempo, porque ele vai chegar ao limite, vai travar e aí você vai perder essa oportunidade de fato imperdível de virar a chave da sua vida e depois da derrota do nosso Vascão ontem colocar uma alegria no seu sorriso nessa quinta-feira. E você viu o depoimento que foi dado. Você indo no link da descrição, conseguindo virar a sua vida, me manda uma mensagem que o próximo a dar o depoimento aqui no canal do Gigante Vasco pode ser você. Olha que coisa boa, então corre. Link na descrição do comentário fixado e vá mudar sua vida, amigo. Perde tempo não, que vale muito a pena. Tenho certeza que depois você vai me agradecer. Bom, amigo vascaíno, vambora então, seguindo com esse Acorda Vascão. Eu quero aqui nesse vídeo trazer algumas informações importantes para você, primeiramente com relação às saídas, né? Porque ontem de fato se confirmou. O Vasco da Gama vai liberar uma das grandes promessas da sua base, jogador de apenas 19 anos de idade, chamado esse Luiz Gustavo. Jogador que sempre demonstrou muito amor pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e sempre demonstrou muita qualidade nas partidas em que se foi utilizado. Um atleta que fez 11 jogos pela equipe principal do Vasco nessa temporada, apenas 5 desses pelo Campeonato Brasileiro. E a informação dada ontem pelo GE, em detalhes, é claro, é que o Vasco encaminhou de fato a venda desse zagueiro ao Bahia,
por um valor de cerca de 5 milhões de euros, 32 milhões de reais. O negócio avançou muito ontem, na quarta-feira, está em vias de ser sacramentado, tá? O Vasco ele vai vender 70% dos direitos econômicos do zagueiro Luiz Gustavo e o Vasco ficará com outros 30% para uma venda futura. Ou seja, se daqui a 2 anos o Luiz Gustavo se destaca no Bahia e é vendido para um gigante do futebol europeu por 80 milhões de reais, o Vasco terá direito a 30% dessa venda, algo em torno de 24 milhões de reais, mais ou menos. Então, assim, é um jogador que não estava nos planos do Vasco nesse momento, de acordo com informações. No caso, nos planos de venda, né? Um atleta que o técnico Fernando Diniz até considerava utilizá-lo sim em determinado momento da temporada. O fato é, o Vasco entendeu os valores colocados à mesa como muito altos, muito positivos para um jogador, né, para um atleta que hoje é reserva do técnico Fernando Diniz. O Vasco da Gama entendeu como oferta irrecusável a grana que o Grupo City, através do Bahia, colocou na mesa da colina histórica. O Luiz Gustavo, foi um jogador que despertou o interesse até já de alguns clubes do futebol da Arábia Saudita, do Oriente Médio e também da Europa nestes últimos dias, nesses últimos meses principalmente, mas seu destino será um clube aqui do Rio de Janeiro. O Vasco, então, terá mais dinheiro em caixa com esses 32 milhões de reais da venda do Luiz Gustavo, e a expectativa é que após a venda do Luiz Gustavo, o Vasco utilize, né, essa grana para conseguir novos reforços no mercado da bola. Até porque, além do Luiz Gustavo, que está sendo vendido por 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, temos também a venda do João Vitor, mais um zagueiro vendido exatamente pelo mesmo valor, 32 milhões de reais. Ou seja, o Vasco coloca nos seus cofres 64 milhões de reais num período curtíssimo de tempo. Grana essa que vai ser importante para novos jogadores chegarem na nossa colina histórica. Mas olha, amigo, talvez nessa janela de transferências, Luiz Gustavo não venha a ser o único cria a estar de saída. Até porque ontem tivemos uma informação completamente surpreendente dada pelo Di Marzio, jornalista italiano. E para bom entendedor, meia palavra basta. Se estamos falando de jornalista italiano, temos informações sobre um clube da Itália que demonstrou interesse no Rayan. Hoje, esse clube é o Milan, um dos gigantes do futebol italiano. Qual é a situação, amigo torcedor vascaíno? O Milan tem um grande nome, um grande atacante, jogador assim, completamente de fato diferenciado, um nome que desperta o interesse de muitos clubes, inclusive exatamente por esse destaque da Europa. Ele tem 26 anos de idade, fez uma temporada muito boa nessa que passou, é um ponta, um nigeriano que vem se destacando no mercado do futebol europeu. Última temporada ele foi titular absoluto do Milan, ele que iniciou a sua carreira no Villarreal. E esse destaque está fazendo com que alguns outros clubes se preparem para formalizar uma proposta por esse atleta. Automaticamente, com a venda dele, que é o Chukwueze, acho que é essa a pronúncia desse atleta, o Milan vai colocar um dinheiro em caixa. E o Milan, com esse dinheiro em caixa, tem por objetivo trazer o Rayan. Essa foi a informação dada nestas últimas horas, que neste momento o Milan avalia a possibilidade de compra do garoto Rayan, tá, amigo vascaíno? Diante do caixa que vai fazer com a venda do Samuel Chukwueze. Ou seja, mais um clube interessado no Rayan. E a informação é concretizada a venda de Samuel Chukwueze. Nesses próximos dias, o Milan virá com tudo para cima do Rayan. Então o Vasco já teve a venda do Luiz Gustavo, já colocou um dinheiro bom em caixa. Teve a venda do João Vitor, dinheiro bom em caixa. Espero que o Vasco não venda o Rayan também. Porque se já tá ruim com o Rayan, amigo, eu não gosto nem de pensar como seria sem ele, né? Mas a informação é exatamente essa. Mais um clube interessado no CRI. Enquanto a venda do Luiz Gustavo está fechada, pegando de fato todo mundo de surpresa, o Rayan até o momento não teve a sua venda definida, mas tem muitos clubes que devem chegar aí ao Vasco da Gama até o final dessa janela de transferências com uma proposta pronta e entregue para comprar o CRIA. Deixe a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui com vocês de fato esse Acorda Vascão, trazer aqui informação sobre 2 atletas que estão bem encaminhados com o Vasco. Ainda mais depois dessa grana que o Vasco da Gama vai colocar nos seus cofres
diante das vendas de Luiz Gustavo e João Vitor. Eu falo do zagueiro Robert Renan e eu falo do atacante Matheus França. Primeiro, Matheus França, qual a informação? O Vasco ele formalizou uma proposta de empréstimo de 1 ano até o meio do ano que vem, junto ao Crystal Palace pelo Matheus França. Informação, porém, é que esse empréstimo foi negado pelo Crystal Palace e logo em seguida o Vasco apresentou uma nova proposta de empréstimo de 1 ano, mas com opção de compra. Inicialmente a ideia do Crystal Palace não era colocar opção de compra no contrato, mas isso pode ser alterado. O Vasco então coloca essa opção de compra por 50% dos direitos econômicos do jogador. Essa proposta está na mesa do clube inglês e está sendo analisada, tá? Outro ponto importante ainda desse negócio é que entre Vasco e Matheus França já está tudo fechado. Já há um acordo entre Vasco e o atleta. A informação é que o meio atacante está muito animado e quer jogar no Vasco da Gama, que é o seu clube do coração. Quer voltar para o Rio de Janeiro, sua cidade onde se acostumou a morar, e quer se destacar por aqui. Não apenas se acostumou a morar, como nasceu aqui. Matheus França, que é um jogador que apareceu na base do Flamengo, mas é um cria das categorias de base do Olaria. Então, um jogador assim, que morou desde pequeno no Rio de Janeiro, está acostumado com isso daqui, é vascaíno de coração e hoje seu objetivo é voltar para o Brasil e até mesmo trabalhar com o técnico Fernando Diniz, tá? Então, nesse momento, as negociações estão andando, o Vasco trata com muito otimismo a situação, até devido à vontade do Matheus França em vestir a camisa do nosso Cruz Maltino, e hoje o Vasco aguarda o sinal verde do Crystal Palace para concretizar o negócio. Qualquer novidade, qualquer informação sobre Matheus França, eu vou trazer aqui a você no Fala Gigante, vídeo que vai sair na parte da tarde dessa quinta-feira. E para fechar, Robert Renan, que é também mais um nome que está muito bem encaminhado com o Vasco, assim como o Matheus França, né? Entretanto, a situação entre Vasco e Robert Renan ainda vai até um pouco à frente. Enquanto o Vasco tem um acordo fechado com o Matheus França e negocia com o Crystal Palace, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador, já com o Robert Renan, o Vasco, além do acordo que tem com o atleta, tem também um acordo com o próprio Zenit, amigo vascaíno. Hoje o Vasco negocia com o clube russo um empréstimo com opção de compra no meio do ano que vem. Hoje, até depois da saída do zagueiro Luiz Gustavo, a chegada do Robert Renan é vista como uma reposição rápida e urgente. O zagueiro do Zenit é considerado hoje um atleta mais pronto para ser titular do Vasco da Gama, até na vaga do Lucas Freitas, que ontem não jogou absolutamente nada contra o Juventude em Caxias do Sul. E a ideia é, de fato, ainda mais após a saída do zagueiro, que também atua pelo lado esquerdo do Luiz Gustavo, contratar o Robert Renan. E além do mais, além da chegada do Robert Renan, o objetivo do Vasco da Gama é fechar com o jogador para o lado direito do sistema defensivo. Entretanto, mais informações como essa eu vou trazer a você no Fala Gigante de hoje. Admar Lopes, que ainda está na Europa, tenta acelerar as negociações com o Zenit para sacramentar o quanto antes essa negociação. Mas, ponto final praticamente, já está tudo certo com o Robert Renan. Vai chegar esse nome no Rio de Janeiro, aguardado nesses próximos dias no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato. Já a situação do Matheus França está muito bem encaminhada, mas não tão avançada quanto a do Robert Renan. A expectativa é que esta quinta-feira venha a ser um dia essencial para que o Vasco avance com o Crystal Palace e feche a negociação do cria das categorias de base do rival. Fechando com Matheus França e Robert Renan, são dois bons nomes, mas eu acho que ainda precisa de mais. O objetivo, inclusive, da diretoria Cruz Maltino é fechar com 3 zagueiros. O Robert Renan é apenas um de mais 2 que devem estar chegando aí na nossa colina histórica. Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu, Lucas, amigo, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa quinta-feira. E já, claro, eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Fala Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.